Senhor Jesus, nosso querido Mestre, nosso divino amigo, queridos amigos espirituais da egrégora do Portal Paz, que nos envolvem a todos nesse instante, que o nosso domingo possa ser de reflexão, de olhar para dentro, de pensar sobre nós mesmos, de fazermos o contato com o lado espiritual da vida que tanto nos é necessário. Que a instrução de hoje possa ser alimento para as nossas almas, a nos inspirar, nos equilibrar e nos direcionar. Nesse instante em que nos dispomos a focar a nossa atenção total nas palavras de Jesus, que o nosso lar seja visitado pelas hostes dos Espíritos do bem e que a nossa mente seja instrumento da paz do Cristo. Fique conosco, Senhor, durante esse trabalho e os próximos que se seguem, durante esse dia e durante a semana que se segue, para que sejamos sempre teus mensageiros no mundo material. Que assim seja. O revolucionário sincero. No curso dos esclarecimentos domésticos, Judas conversava entusiasmado sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Protestava-se asperamente. Foi assim que o condutor de boa fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural. E, por isso, articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do propósito, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para conversa de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, afirmando quanto sabia e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel, e, findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono, com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras,
sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio da prece comum. Finalizado o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado em todo o reino, e que, ao invés da suspirada rebelião, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão infeliz, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outros o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Quanta lição, né? Quantas vezes nós, né? Eu tento sempre, tudo que eu vejo sobre Jesus, tudo que eu vejo sobre espiritualidade, eu tento reportar a mim, né? De como eu sou visto e acima de tudo, de como eu vejo os outros. Eu sempre tento fazer essa visão. E é inevitável a gente, em algum momento da vida, não tecer algum julgamento, né? Essa pessoa, fulano, ciclano, não fez nada ali, poderia ter prestado atenção, poderia ter feito isso ou ter feito aquilo, né? E aí a gente está se colocando na condição de julgador e sem poder entender o que ele se passa. Assim como nós, muitas vezes, que não temos tempo para nada e continua chegando demanda, né, de situações. Mas a gente pode ir além, a gente pode ir aos nossos governantes, né? A gente pode ir ao chefe da nossa empresa, a gente pode ir a todos os setores e nos depararmos com as mesmas situações. Veja, apesar de tudo, Judas, né, ainda questionava. Apesar do belo ensinamento assim do rei ser escravo, não tinha possibilidade de mais nada, ainda Judas questionou. Por quê? Porque a gente às vezes não se compadece com o sofrimento dos outros. Às vezes a gente está tão fixo olhando para o nosso umbigo, né, para a nossa situação, para os nossos problemas, que a gente não consegue ver com nitidez aquilo que está ao nosso redor. E aí vem a parábola aquela, né? É mais fácil ver uma entrave no olho um cisco no olho do vizinho do que um entrave no nosso próprio olho, né? Bem, essa obra para mim é fenomenal. Eu acho que você usou a palavra-chave desse texto, né, que é julgamento, e realmente a gente tem essa tendência de olhar o outro e achar que a gente faria melhor, né? Então tem aquele conselho que eu nunca sei se é indiano ou chinês, ou se não vem de lugar nenhum, a pessoa tirou isso da cabeça dela, né? Que antes de você criticar o ritmo da marcha do outro, você tem que andar 1 quilômetro com as sandálias dele, né? Porque você não sabe aonde que aquele sapato, aquele calçado está fazendo bolha
no pé do outro. Então, às vezes, a gente não entende qual é a condição interna daquilo que a gente está assistindo, só o resultado, né? É como se a gente olhasse um espetáculo e começasse a fazer vários julgamentos, né? Sem entender quais condições que aquela equipe teve para conseguir montar aquele espetáculo, né? E a gente faz isso demais, porque às vezes a gente chega com um bonde andando e começa a criticar, né, as coisas que estão ali feitas. E é muito fácil estar nessa posição, né, de só falar os defeitos do que já está pronto. E é um pouco isso que a pessoa que se dispõe a tomar o poder, né, ali na figura de linguagem era um governo mesmo, né, queria tomar o governo do rei. Mas isso é no dia a dia, né, da gente ver as tarefas ou ver as coisas que o outro está executando e achar que nós vamos pegar isso aqui porque você está fazendo errado, você está fazendo isso de um jeito muito inconveniente, né? E esse tipo de postura, ela só é verdadeira se eu realmente passei a mesma situação que o outro, com as mesmas condições do outro e com a mesma energia interior que o outro tem, né? E isso é bem difícil da gente reproduzir. Então, acho que o principal desse texto é o que o Jordelei falou, assim, em vez de julgar, a gente imaginar assim, né, nas minhas tarefas, que são parecidas com a que esse outro tem, né? Eu estou fazendo o meu melhor ali na minha tarefa, em vez de olhar para a tarefa do outro, olhar para a própria tarefa, que é o que ele fala no finzinho, né? Cada um, o Ney Lúcio fala no finzinho assim, cada um tem que olhar o seu próprio local que Deus colocou e tem que olhar assim, eu estou fazendo o meu melhor nesse local que Deus me colocou? Porque é ali que eu tenho que fazer esse julgamento, né, esse discernimento. Eu tenho tentado, todos os dias, criticar menos e julgar menos. Eu tenho tentado fazer isso, sabe? Por mais que muitas vezes é muito difícil. E veja que o não julgar, nesse caso, é além de julgar os outros, né? É ver nós mesmos, né? O porquê de algumas situações, de algumas atitudes que nós tomamos, tentar ver aonde que nós estamos sobrecarregados, aonde que está pesado demais, né? Porque quando a gente, por exemplo, está enrolando algo, é porque a gente não está querendo mexer naquele setor ali. Às vezes é o nosso próprio inconsciente dizendo, tu não está preparado ainda, né? Não está preparado ainda. Mas claro que ele sempre vai estar na defensiva dizendo, espera mais um pouco. Mas aí que entra, eu acho que a nossa parte de ver o seguinte, bem, até onde que eu vou aceitar isso? Por exemplo, se a gente pegar a história narrada no livro, né? O rei estava ali sendo sugado pela futilidade dos outros, desde a parte da saúde, desde a parte de tempo e tudo. Que momento que ele vai ter que dar um basta? Que momento que ele vai ter que chegar e dizer, não, agora sou eu. Agora, nesse momento, não. Né? Será que isso seria errado? Será que isso seria o correto a fazer diante de uma liderança como essa apresentada? Diante das nossas vidas, quando que será que é o momento que a gente vai ter que dizer não, basta, né? Ou virar e ter a postura que Jesus teve de reensinar com outro olhar para Judas no questionamento dele, né? Quando que a gente vai ter que fazer isso conosco? Claro que é mais fácil, né, olhar para o pátio do lado, é mais fácil. Mas então talvez seja um bom treino a gente começar a não julgar mais tanto o pátio do vizinho, né, para depois começar a não julgar o nosso pátio. Acho que essa é uma tarefa muito linda e com a ajuda de Jesus é mais fácil, talvez. Não, é um treino muito, muito difícil e talvez uma extensão desse treino de julgar menos e olhar menos para o quintal do outro, né, para o que o outro fez, seria tentar enxergar que o outro está fazendo o melhor que ele sabe naquela hora, ou que ele dá conta naquela hora, né? Que é um treino mais difícil ainda.
Então, enquanto você estava falando, o que me sopraram aqui na cabeça foi um exemplo antigo também, que é uma historinha doméstica, para a gente sair assim, né, das revoluções e de Judas querendo fazer Jesus mudar o planeta à força, que é um quadro doméstico. Eu não sei citar o autor disso, mas eu já vi palestrantes citando essa história, né, de que um homem que trabalha fora e dá muito duro, um dia chega em casa e muito cansado, com muita fome, e a esposa serve o jantar e no jantar só tinha torradas. E as torradas estavam meio queimadas. E que aí o homem olha assim, e a mulher fala assim, desculpa, hoje eu não tive tempo de cozinhar, e acho que a torrada passou um pouquinho. E estava completamente queimado, né? E o homem fala assim, não, minha querida, não preocupa, eu gosto da torrada meio queimada mesmo. E aí eles comem, e aí o filho vira assim, pai, minha torrada tá horrível, você gosta de torrada queimada mesmo? E aí o pai fala assim, não, meu filho, sua mãe tá passando uma fase muito difícil. Ela tá sobrecarregada, ela tá com problema na família dela. Ela não tá conseguindo fazer isso diferente. Então, em vez da gente criticar, né, a gente tem que entender que é o melhor que ela faz. Linda reflexão, Robson, linda mesmo. Meus queridos irmãos, desejamos a você que o seu domingo, que a sua semana, que o dia que você escutar isso para frente, seja sempre maravilhoso, né? Seja sempre rico de boas reflexões, de boas energias e de boas transformações na tua vida. É isso que nós aqui do Portal Paz desejamos e pedimos a espiritualidade por você e por todo mundo. Que você seja sempre muito feliz e receba tudo aquilo que lhe é de merecimento. Um grande abraço, paz e luz.